Você sabe que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou nesta sexta-feira que tem 80% do ministério na cabeça, que só deve começar a anunciar os nomes após ser diplomado no Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro. Em entrevista concedida no Centro Cultural Banco do Brasil, onde acontecem os trabalhos de transição do governo, Lula explicou por que não tem pressa para analisar ou anunciar os ministros. Vamos acompanhar. E se tiver que anunciar, eu vou anunciar. Mas não tem nada certo, querida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo para frente e voltar atrás. Eu não posso. Então eu não tenho pressa. Porque eu só vou tomar posse dia 1º de janeiro. Por que eu tenho que ficar anunciando as coisas agora? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, tudo que as pessoas falarem é bom que vocês publiquem, porque eu fico sabendo. É bom. Mas o que vai valer é quando eu falar. Quando eu falar, é definitivo. Bom, por que tanto mistério, gente? O que está por trás disso, Felipe? Não, o Lula, ele não entende... Ele fala que vai ser muito parecido com o segundo governo dele. Nós tínhamos quantos ministérios na época? 30 e poucos ministérios, em comparação aos dias de hoje com 20. Então, o que a gente está esperando? Porque ele fala nisso, né? Que o ministério dele vai ser muito parecido com a segunda gestão. Você acha isso um ponto positivo? Eu acho que a quantidade de ministério não tem nada a ver com economia e com diminuição no gasto público. Isso aí é uma grande balela que o pessoal você virou humorista gosta de aventar. Não, Felipe, sério. Porque o que o Bolsonaro fez foi o seguinte, pegar o Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes... e juntar um no outro, né? Continua existindo a Secretaria Executiva da Cultura, continua existindo a burocracia da cultura. O único salário, teoricamente, que ele economizou foi o salário de ministro, né? Ou seja, a economia ela é pífia. Então, assim, não é por aí que você faz política pública e não é por aí que você analisa a questão. É muito importante no Brasil, né, você ter claramente o Ministério da Cultura, ter um ministro, ter uma pasta clara que faz política cultural de forma firme, de forma evidente, de forma concreta. Isso é muito importante, não é? As pessoas, por exemplo, que colocam o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, como um gasto equivocado, ela esquece que o investimento em cultura não é investimento para o ator, não é investimento para o autor, é investimento para a sociedade que recebe aquele evento cultural, não é? A cultura faz as pessoas se tornarem humanamente melhores. Nossa, né? Então essa questão assim é completamente equivocada, esquizofrênica, não é por aí. Agora, o que me preocupa na declaração do Lula, ao contrário do Marco, que eu entendo que o símbolo ele tem uma certa importância, não é? É que o Lula esquece que a política, ela simbolicamente, ela tem seus atos, né? E as pessoas querem saber, sim, né? Antes da posse dele, quem é o ministro da Fazenda dele, quem vai ser o ministro da Cultura dele, quem vai ser o ministro da Agricultura dele, qual que vai ser a política que ele vai fazer para a questão do Amazonas, se vai ter algum tipo de política industrial que o Bolsonaro esqueceu Felipe, uma vez por todas. Marco, Lula tinha lá 35 ministérios na época do segundo governo dele, Bolsonaro hoje tem 23. O Felipe fala que isso não tem relação com a economia, mas essa não é uma maneira de acomodar todos aqueles que apoiaram Lula no processo eleitoral? Você tem uma série de... Imagina, como não tem relação isso daí, que absurdo esse negócio que o Felipe falou. Tem ou não tem, gente? Claro que tem. A administração pública nunca economizou tantos gastos. Quebrou recorde aí de economia de gasto com a máquina pública exatamente por conta disso. Fazer uma gestão mais enxuta, mais eficiente, faz parte. Quer dizer, é uma diretriz positiva sempre. 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 Qualquer pessoa que entra qualquer departamento público de qualquer lugar vê que, o negócio tende a ser ineficiente. É natural. Claro natural. Que não, é o contrário. É natural. Você tem, o contrário, desde a legislação até você demitir o cara, você tem que ter um PAD, um processo administrativo disciplinar. É um negócio moroso, é carregado, é difícil, sabe? Tem instauração, tem
putz, é um problema danado. Então, sabe? É o contrário, mano. Aí o Lula agora está falando em aumentar o número de funcionários e abrir novas embaixadas que tinham sido desativadas pelo Bolsonaro, também com o intuito de economizar dinheiro. O grande problema do esquerdista é tudo meio psicopata, né? Eles não conseguem entender essa relação com dinheiro. Eu duvido que, se fosse o dinheiro do Felipe, ele gastaria dessa forma. Abre a torneira, não tá nem aí. Ah, é bom, abre, vamos lá, vamos todo mundo trabalhar. Máquina pública é isso aí mesmo, vaguinha aqui para os seus amigos, para os seus compadres, para as suas comadres. Agora, como é dinheiro público, ou seja, é dinheiro de todo mundo, e dinheiro de todo mundo não é dinheiro de ninguém, aí vem com esse papo de, né, veja bem, é importante para o desenvolvimento cultural. Não, você tá de a hora que você vê cara, os últimos sério, programas. não é possível, é só você ver, qualquer pessoa vê na internet o que já foi financiado por programas culturais, inclusive porque a tendência da máquina é se corromper. A tendência da máquina é trazer pro teu amigo. Então você coloca artista que nunca precisou de programa cultural, simplista, cara. não precisa de nenhum tipo de incentivo, vai lá, ganha milhões de reais com Lei Rouanet. Sabe, é tudo cara. Invertido. Eu fico então, com quando você dá dinheiro e poder para esse tipo de parasita esquerdista, esses caras eles só olham pro próprio umbigo. A tendência da natureza humana é essa. Ainda mais quando o cara é ideologizado, quando o cara é um tarado por poder e dinheiro. Então é terrível isso. E outra, o fato do Lula não falar quem serão os ministros tem muito a ver também com essa perspectiva autoritária dele. É o seguinte, não enche muito o saco. Vocês, trouxas, já votaram em mim, então agora eu falo a hora que eu quiser. Você sabe que, em defesa da PEC da transição, Lula afirmou que a proposta corrige o que o atual presidente deixou de colocar no orçamento de 2023. Vamos ouvir. Deixa eu rebater o que ele falou. As pessoas que necessitam podem ficar tranquilo que nós saberemos desarmar todas as bombas armadas. Nós estamos ainda fazendo um levantamento. Tem muita coisa. Há muita tentativa de esvaziar o BNDES, há muita tentativa de esvaziar a Petrobras, de esvaziar a Caixa Econômica, de esvaziar o Banco do Brasil. Há uma série de tentativas de não deixar nada para nós. Então nós não temos o direito de ficarmos nervosos, ficarmos irritados. Nós acabamos de ganhar uma eleição contra toda a máquina e o aparelho do Estado. Nós precisamos, com muito jeito, começar a governar esse país fazendo as coisas que nós temos que fazer. Eu estou convencido que nós vamos conseguir aprovar a PEC, que não é uma PEC do Lula, é uma PEC do Bolsonaro, porque o que nós estamos fazendo é repondo no orçamento que ele deveria ter colocado, para que a gente possa governar e começar a fazer o tipo de governo que nós saberemos fazer no Brasil. Bom, vamos lá, Felipe. O Felipe, durante a fala do Lula, estava me pedindo aqui nos estúdios uma réplica em relação ao que o Marco estava falando. Então, por favor, Felipe. O Marco usa uma retórica que não tem nenhum sentido, né? Não tem nenhum amparo na realidade. O que o Bolsonaro fez foi juntar um ministério no outro, que não significou absolutamente redução de gasto público, Marco. Porque o cargo continua existindo. Só que ao invés de ter o cargo de ministro, teve o cargo de secretário de esporte. Houve redução. Ao invés de ter cargo de ministro, teve cargo de secretário de cultura. Todos os dados estão aí. Isso é claro, isso é óbvio. Não. Isso é blá, blá, blá. Política correta, política de forma séria, se faz com a criação de ministério para fins de implementar políticas públicas daquela pasta. Não é? E você menospreza a importância da cultura. A cultura não tem nada a ver, Marco, com dar dinheiro para artista, dar dinheiro para ator, para músico. A cultura tem a ver com o engrandecimento da população como um todo. Tá. Quem lê livro se torna maior. Peraí, vai. Não faz o escritor ganhar dinheiro. Posso só? Larga de ser simplista. Posso só comentar? E simplório. Posso só comentar aqui? É impressionante, cara. Não, essa prosa... É impressionante. Posso falar uma coisa? Essa sua prosinha, você guarda pro sarau da USP lá, onde as feministas e os drogadinhos vão adorar ouvir você falar essas maluquices aí. Não, é porque a cultura engrandece. Meu amigo, deixa eu te falar. A gente sabe, a gente viu os escândalos de corrupção vinculados à pasta da cultura. A gente viu artistas ficando milionários em cima dos programas que eram feitos com caráter social. Então, o problema da corrupção deixa eu te falar, Felipe, esse seu papo, seu papo é para enganar trouxa. Você e eu sabemos disso.
As pessoas já acordaram para isso. Trouxa, Marcos. Por isso que ninguém mais cai. Ninguém quer ter um Estado agigantado. Ninguém quer ter um Estado financiando grandes artistas sob esse pretexto de desenvolvimento cultural. E outra, não é papel do Estado. Felipe Monteiro e Marco Antônio Costa. Esse é o programa Opinião. Vai ficando por aqui. Vem aí, Headline News.